Flamengo demite auxiliar técnico de Felipe Luiz, entenda a razão. Vamos ver aqui, galera, entender essa situação aqui, por que o auxiliar do Felipe Luiz foi demitido, hein? O Flamengo informou nesta segunda-feira a demissão do auxiliar técnico Daniel Alegria, que trabalhava com Felipe Luiz desde as categorias de base. O clube vai contratar outro profissional para a comissão. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o auxiliar Daniel Alegria não faz mais parte da comissão técnica do clube. O Flamengo agradece ao profissional pelo período de dedicação e serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira, comunicou o Clube de Regatas do Flamengo. Daniel Alegria fazia parte da comissão técnica na passagem de Felipe Luiz pelo Sub-17 e depois acompanhou o treinador no Sub-20 e no profissional. Ele era o responsável pelos treinos de bola parada no Flamengo. O GE apurou que a decisão foi tomada pela comissão técnica por causa de características de trabalho. Foi detectada a necessidade de contratar um profissional com outro perfil. O novo auxiliar não será necessariamente especialista em bola parada, função que será redividida na equipe. A ideia é ter alguém com vivência dentro de campo e que possa usar esta experiência para discutir as decisões do dia a dia com Felipe Luiz. Aqui, galera, esse é o Daniel Alegria. Felipe Luiz tem 3 auxiliares no Flamengo e todos trabalham com ele na base, né? Trabalharam com ele desde a base. Além de Daniel Alegria, o técnico é auxiliado por Ivan Palanco e Márcio Torres, que o acompanharam no Sub-20. São profissionais estudiosos e com conhecimento, mas que não viveram o campo, algo que o clube busca no próximo contratado. Eles querem um especialista que jogou bola, é isso que eu entendi, né? No Sub-20, Felipe Luiz também puxou para o profissional preparador físico Diogo Linhares, Arthur Peixoto e Júnior Bezerra são os outros preparadores. Os treinadores de goleiros são Rogério Maia e Thiago Heller. Tem mais alguma coisa? Não, só isso? Deixa eu ver se tem mais alguma informação do nosso Mengão. Galera, essa aqui foi a notícia do dia, né? E essa daqui preocupa mais, cara. Essa aqui para mim é a principal notícia que mais preocupa, né? Exames apontam lesão e Pulgar e Alan desfalcam o Flamengo contra a LDU em jogo-chave da Libertadores. Será que eles falam aqui em tempo de recuperação? Vamos ver, né? Pulgar e Alan estão fora do jogo contra a LDU nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília, no Maracanã, em jogo decisivo para o Flamengo na Libertadores. Os 2 volantes saíram machucados na vitória por 1-0 sobre o Bahia no último sábado, passaram por exames de imagem no domingo e o clube divulgou nesta segunda-feira que ambos tiveram lesão confirmadas na coxa direita. Tá aqui a imagem deles, né? Isso aqui eu já acabei de ler. A lesão é considerada leve. Opa! Ainda bem, né? Mas deve afastar a dupla dos jogos entre 1 e 2 semanas. Aí, cara, imagina se fosse uma média ou pesada. Aí ficaria 1 mês fora, né? Mesmo sendo leve, eles podem ficar fora entre 1 e 2 semanas. Daí vão perder jogos importantes. É complicado, né, cara? Pulgar é titular absoluto do time e é um dos jogadores mais importantes do Flamengo desde o ano passado, enquanto Alan seria o seu substituto natural. Sem ambos, quais as opções do técnico Felipe Luiz? Veja abaixo as possíveis alternativas. Everton Araújo é o substituto natural e que entrou no lugar do próprio Pulgar contra o Bahia. O jovem de 22 anos viveu um bom momento no ano passado e já teve a experiência de enfrentar a LDU como titular no 0-0 em Quito, porém também começou jogando na derrota por 2-1 em casa para o Central Córdoba e saiu no intervalo. O volante conta com a confiança de Felipe Luiz, mas não tem transmitido tanta segurança aos torcedores em 2025. Cara, nesse último jogo aí eu acho que ele foi bem, ele não comprometeu não. Gerson, expulso contra o Bahia, o capitão rubro-negro está suspenso para o clássico contra o Botafogo, né, no fim de semana, mas na Libertadores pode jogar normalmente, graças a Deus, cara. O Coringa também é uma opção, já que joga de volante e foi recuado para a função após a saída de Alan contra o Bahia. O problema é que ele jogaria ao lado de De La Cruz e nenhum dos dois costumam atuar
como o primeiro homem no meio de campo, mas voltado para a marcação. Tá aí, então. Léo Ortiz, pode ser improvisado, né? Ele chegou a jogar de volante com o Tite. O zagueiro já jogou muitas vezes de primeiro volante na época do Tite e foi muito bem na função, apesar de nunca ter escondido que prefere atuar na zaga. Mas se precisar, o cara joga, né? O improviso, né? O improviso também pode ser feito com Danilo, que jogou na posição algumas vezes durante os seus 5 anos na Juventus. Mas é uma opção menos provável, já que Felipe Luiz não tem costume de fazer improvisações. Tem sim, cara. Ele improvisou o Varela na lateral esquerda. Como assim? Ué, lógico que tem. 3 zagueiros, outra opção. Outra opção é entrar com Danilo, mas numa formação com 3 zagueiros, né? Ou até mesmo Alexandro, com Ayrton Lucas de ala. Segundo Léo Pereira, disse em recente entrevista coletiva que Felipe Luiz já treinou algumas vezes em linha defensiva, mas o técnico ainda não jogou assim em 2025. No ano passado, ele usou 3 zagueiros 3 vezes, no empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro, na vitória por 2-1 sobre o Cuiabá e após a expulsão de Bruno Henrique no 0-0 com o Corinthians, que valeu a classificação à final da Copa do Brasil. O jovem volante Pablo Lúcio, de 18 anos, é muito admirado por Felipe Luiz, que o levou para a pré-temporada nos Estados Unidos e o incluiu na lista de inscritos na Libertadores, e também poderia ser uma opção, porém, ele está se recuperando de lesão e não vem atuando no Sub-20. Muitos problemas, né, cara? 2 lesões aí que modifica bastante a forma do Felipe Luiz escalar o Flamengo agora nesse próximo jogo e também no outro, e no outro, e no outro. 2 semanas, né? Ou seja, vão perder jogos importantíssimos, né? Bem, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, fui!